Falando agora do nervo trigêmeo. Então, esse nome trigêmeo lembra três, certo? Então vamos aqui adentrar a cavidade craniana para ver da onde nasce o nervo trigêmeo. Ele nasce dessa estrutura que eu selecionei em azul, chamada de ponte, que é uma estrutura do tronco encefálico. Então, nervo trigêmeo aqui, ok? Aqui tem um gânglio dele, e aí os três principais ramos que dão o nome de nervo trigêmeo. Então, começando de cima para baixo, aqui a gente tem o nervo oftálmico, o nervo maxilar e o nervo mandibular, ok? Começando aqui pelo nervo oftálmico, ele passa através da fissura orbital superior. Aí, numa outra visão aqui, numa visão anterior, eu dei uma dissecada aqui na face para facilitar a visualização, tá? Então aqui, ó, selecionado o nervo oftálmico, ele vai continuar como nervo frontal, certo? Nervo frontal. Vou selecionar outra parte do nervo frontal aqui, que o nervo frontal tem um ramo chamado de nervo supraorbital. Por que supraorbital? Porque ele passa acima da órbita do olho, certo? Nervo supraorbital. Então, como é o ramo do nervo frontal, ele vai inervar a fronte, a parte anterior da sua cabeça, a sua testa, certo? Aquela parte da pele ali mesmo, é um nervo sensitivo, ok? Beleza. Nervo frontal parte continuação do nervo oftálmico, mas ele tem mais duas ramificações importantes que eu vou falar, além do nervo frontal. Ele tem essa aqui, ó, que é o nervo lacrimal. Pelo nome, ele vai inervar o quê? A glândula lacrimal, certo? Olha aqui, ó. Glândula lacrimal, nervo lacrimal. Beleza? Um outro ramo do nervo oftálmico é o nervo nasociliar. Nervo nasociliar, este aqui, ele vai inervar, como o próprio nome sugere, parte ali da região da cavidade nasal, ok? Então, esses três ramos, frontal, lacrimal e nasociliar, são ramos do oftálmico, que é o primeiro ramo do nervo do trigêmeo, certo? Os três são ramos sensitivos, ou seja, nervos sensitivos são nervos que promovem sensações, não são nervos motores, ok? Beleza, vimos o primeiro ramo aqui do nervo trigêmeo. Agora o segundo é o nervo maxilar, que passa através do forame redondo. Nervo maxilar, como o próprio nome sugere, vai passar ali na mandíbula e ele tem várias ramificações, tá, pessoal? Mas eu vou falar das principais só, porque senão a gente não termina o vídeo hoje. Nervo maxilar, ele vai dar origem principalmente ao nervo chamado infraorbital, ou seja, vai passar abaixo da órbita do olho, nervo infraorbital. Esse nervo infraorbital vai dar origem a alguns ramos chamados de nervos alveolares superiores, que é um nervo alveolar superior. Alvéolo se refere àqueles buraquinhos, aquelas cavidades onde se alojam os dentes. Então, como é superior, estamos falando de alvéolos superiores, ou seja, os alvéolos da maxila, dos dentes superiores. Então, esse nervo vai inervar a raiz dos dentes superiores, ok? Nervo alveolar superior, saindo do nervo infraorbital, que é ramo do nervo maxilar. Certo? Último ramo do nervo trigêmeo, nervo mandibular. Falarei também de três ramificações principais ali do nervo mandibular, tá? Então, o nervo mandibular ele vai descer, obviamente, na mandíbula. E aqui por baixo, a gente consegue ver alguns importantes ramos do nervo mandibular. Por exemplo, nervo bucal. Esse que eu selecionei em azul. Nervo bucal, ele vai inervar o principal músculo da sua bochecha. Lembra que bucal se refere à bochecha, ok? Oral se refere à boca, a cavidade oral, e bucal se refere à bochecha. Então, o nervo bucal, ele vai inervar esse músculo aqui, que é o principal da sua bochecha, que é o músculo bucinador, certo? Músculo bucinador, músculo principal da sua bochecha. Então, o nervo bucal vai inervar este músculo. Certo? Olha ele aqui, ó, em azul.
beleza? Outro ramo do nervo mandibular. Vamos lá. Aqui. Nervo lingual. Nervo lingual vai inervar, obviamente, a língua. Ele vai ali para a região da sua língua, certo? Nervo lingual. E o último que eu vou falar é o nervo alveolar inferior. Nervo alveolar inferior, ele, assim como o alveolar superior inerva os alvéolos superiores, ele inerva os alvéolos inferiores, ou seja, os alvéolos, ali a raiz dos seus dentes, aquelas cavidades onde os dentes se alojam, da sua mandíbula. Então, nervo alveolar inferior vai inervar alguns dentes, alguns não, os dentes da sua mandíbula, certo? Os alvéolos da sua mandíbula. O nervo lingual a sua língua, o nervo bucal a sua bochecha. Esses são os 3 principais ramos do nervo mandibular, que é o último do que a gente ia falar do trigêmeo, ok? Então falamos de todos, do nervo oftálmico, do nervo maxilar e do nervo mandibular. Nervo oftálmico, falei de 3 principais ramificações, nervo frontal, nervo lacrimal e nervo nasociliar. Nervo maxilar, falei do nervo infraorbital, que vai dar origem a nervos alveolares superiores, que vão inervar os seus dentes superiores. E nervo mandibular, que eu falei de 3 principais ramos também. Nervo bucal, inerva a sua bochecha. Nervo lingual, inerva a sua língua. E nervos alveolares inferiores, que vão inervar os alvéolos inferiores, os seus dentes da mandíbula. Ok? É isso.